Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado, muito bom dia a todos. Pregão desta terça-feira, dia 18 de setembro, agora às 11 horas e 20 minutos, Ibov registra queda de 0,28%, perdendo a mínima do pregão anterior, dando sequência que é o candles descendentes, trazendo uma chance um pouco maior de ter a correção aqui em busca de 60.200 a 60.000 pontos. Para reverter aí de forma um pouco mais significativa esse movimento de queda que por enquanto é light, fraco ainda, o movimento de queda, candles fracos de baixo, teria que superar a máxima de um pregão anterior, gerar aqui no G60 um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, seguido de nova máxima. Petrobras no pregão de hoje apresenta uma leve queda de 0,26%, então está com uma leve queda de 0,26% dentro da congestão, cuja resistência de intraday 23,68 a 23,84, suporte de 23,05 a 22,90. Sinal mais significativo no meu ponto de vista de queda, fechamento de 60 abaixo dos 22,90 com nova mínima. Isso representaria uma chance maior de correção, pegando até essa altura aqui dessa pequena congestão, a altura dessa pequena congestão e projetando ela para baixo, um dos pontos de objetivo é a região dos R$ 22,00. É importante ressaltar que essa região dos R$ 22,00 vai coincidir ali com a média móvel exponencial de 13 períodos e próximo do topo anterior em R$ 21,88. Um sinal ainda de subida para testar os 24,30, invadir 24,30 a 24,92 é justamente o contrário que eu mencionei aqui no G60, que é fechar acima dos 23,84 com nova máxima. Vale 5 no pregão de hoje apresenta uma leve valorização, na verdade estabilidade, mais 0,03, está ali brigando nessa região dos 38 pila, fechou 38,05 no pregão anterior. Olhando para o gráfico dela também intraday, gráfico 60 minutos, a gente pode observar uma também parecida com a Petro, uma indefinição, com zona de resistência entre 38 e 27 no intraday a 38,50, a dificuldade de superar essa região, já testou aqui na primeira hora de pregão e não teve força para fechar acima, e o suporte de 37,40 a 37,29. Da mesma forma da Petro, se a gente projeta aqui essa altura dessa pequena congestão para baixo, um dos objetivos ficaria mais perto da região dos 36 pila. Então, perto da região dos R$ 36,00, que tem ali uma região de topo anterior, que é o ponto ali que essa ação pode dar uma recuperada junto até com a média móvel exponencial de 13 períodos. E para que ela gere um sinal de baixa, para que aumente essa chance de queda, fechamento do G60 abaixo dos 37,29 com nova mínima. O contrário, para aumentar a chance de subida em busca dos 40 pila, superação dos 38,50 com nova máxima, seria aí um objetivo um pouco maior, já que a gente teve um objetivo de 1,50 aqui para baixo, 1,50 para cima seria na faixa dos R$40, perto dos R$40. Olhando agora para os índices, eu vou falar dos índices nesse radar porque eu não vi nenhuma oportunidade clara de compra. Vi um destaque positivo principalmente da LPL4, que registra alta de 3,63%, mas ela teria que passar mais algumas horas congestionadas para superar a máxima de ontem, para gerar essa entrada, ou então buscar uma entrada mais tarde pelo gráfico de 15 minutos. Mas então vamos falar aqui dos índices. E com índice de consumo, temos uma tendência de alta de curto prazo, uma tendência de alta de médio prazo. A gente pode observar que a de médio prazo conseguiu fechar acima de um topo anterior, só que é um rompimento que já vem de um movimento de alta, não estaria efetuando essa entrada agora, aguardaria ali pelo menos uma correção de algumas semanas aqui de forma lateral, respeitando essa região de 2.050 pontos como suporte, 2.078 a 2.050 pontos, e depois superando a máxima que atingiu aqui para pensar em compra aí dentro do setor de consumo. Não necessariamente generalizando, pode ter alguma ação do setor de consumo que pode ainda estar interessante para a ponta compradora, mas na média as ações podem estar testando resistências importantes após um movimento um pouco mais acentuado de alta, gerando a necessidade de correção. No pregão de hoje está 0,26% de queda.
um pouco afastado da média móvel exponencial 3 períodos, uma correção seria muito bem-vinda para fazer novas entradas. Olhando aqui para o clímax do setor, a gente pode observar que o clímax do setor também está no nível, pelo menos a média de 5, no nível alto. Aqui vem apresentando divergência de baixa, nessa queda aqui vem apresentando divergência de baixa, então o ideal mesmo é que desse uma alinhada um pouco mais para baixo, aqui deve ser uma aliviada na média móvel de 5, e o setor desse uma corrigida também em paralelo para trazer uma oportunidade mais interessante. O outro setor é o setor IEX, setor elétrico, índice do setor elétrico, IEX, que vem trazendo uma recuperação gradativa, e os últimos 4 pregões vêm sendo pregões de alta, superando a máxima do pregão anterior. Desafio aqui em torno dos 30.703 pontos e depois na faixa dos 31.540 pontos. Então essa é a faixa de resistência para essa recuperação do setor elétrico. Lembrando que o setor elétrico, pegando um prazo maior semanal, apresentou basicamente um grande pivô de baixa. Saiu de uma congestão, fechou aqui mal na semana do dia 27/8, um significado realmente muito negativo para quem estava comprado no setor elétrico. E aí depois tivemos aí a forte volatilidade na semana passada, com queda expressiva, chegando a buscar uma região de suporte, perto da região de suporte de um grande movimento de alta, que essa região mais forte de suporte está na faixa dos 26.858 pontos. Pelo clímax do setor elétrico, nós temos o setor num nível um pouco mais alto, ainda tendo possibilidade de buscar níveis sobre compra mais altos do que isso aqui. Agora é bom já ficar atento, já vai entrando ali na região de resistência o setor, e olhando para a média móvel de 5, a gente ainda tem uma recuperação, então pode ter no curtíssimo prazo uma pequena baixa, mas ainda uma congestão sem ainda perder a mínima do movimento que foi atingido aí na semana passada. Outro setor, já vou deixar aqui no clímax, vamos lá para o setor financeiro, IFNC. IFNC vem com a tendência de alta, recuperando-se bem. Gráfico semanal teve um forte candle de alta, gerando um pivô de alta, com um grande desafio na faixa dos 4.050 pontos a 4.084 pontos. O setor chega aqui com um grande movimento de alta, o que não daria para efetuar a compra nesse rompimento aqui, pelo menos de acordo com a estratégia que eu utilizo. Teria que dar algum tipo de correção, buscando a faixa dos 3.900 pontos, ou um pouco mais abaixo, e depois gerar um sinal mais forte de alta para alguma compra de curto prazo. Isso dentro do setor. Olhando para o clímax do setor, a gente chegou ao clímax num nível bastante elevado, já vai tendo uma correção, foi coerente com a queda do pregão anterior. E no gráfico aqui de 5 dias, a média móvel de 5 dias do clímax, num nível realmente bem alto, fazia tempo que não chegava nesse patamar, nos últimos 6 meses só teve esse patamar aqui alto, então trazendo essa possibilidade de ter essa correção saudável dentro de uma tendência de alta e podendo trazer oportunidades mais interessantes aí de curto prazo para compra. Por último, o IMOB, para a gente fechar aqui o radar, o IMOB imobiliário apresentando também uma tendência de alta de curto prazo. Se a gente olha para um gráfico semanal do imobiliário, gerou a formação aqui de um W, uma reversão de tendência de baixo para uma tendência de alta, ainda está toda ela dentro de um grande movimento de baixo. Olhando para o gráfico mensal, pegando aqui esse gráfico mensal, a gente tem uma grande definição com suporte forte na faixa dos 700 pontos, temos uma zona de resistência que o setor vai sentindo aí a pressão dos vendedores, começando na faixa dos 900, por volta dos 900 pontos, e depois seria mais perto da região dos 970 mil pontos, mas essa região já é uma região de resistência para uma tendência de alta, que passou por poucas correções, né, correções pequenas, movimentos não são tão grandes assim também, mas o ideal seria ter essa correção aqui batendo na média móvel de 3 períodos para gerar alguma sinalização de alta, em busca de um patamar mais alto ali nos 970 mil pontos. Olhando para o clímax do setor imobiliário, no curtíssimo prazo vindo para uma região sobrecomprada de 50% a 70% torna-se mais interessante. Temos ativos aí caindo nesse pregão como PDGR3, BISA3, podem trazer oportunidades aí nos próximos pregões de curtíssimo prazo, operações um pouco mais agressivas. E na média móvel de 5 a gente tem
numa região mediana ali, não está nem no nível sobrecomprado, nem no nível sobrevendido, então estaria ainda favorável para essas operações de curtíssimo prazo aí no setor, apoiado por um clímax chegando na região sobrevendida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.